eu vou falar só para a gente distinguir isso. Maioria simples, o que é a maioria simples? A maioria simples é o que está aqui hoje. Hoje nós estamos faltando aqui 2 integrantes dessa Câmara. Então, vamos dizer, aqui hoje tem quantos presentes? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se porventura, qualquer projeto que for colocado em deliberação nessa casa hoje aqui, se 5 aprovar esse projeto, é a maioria simples. Maioria absoluta tem que estar presente os 11 membros da casa. E precisa, no caso, ter 6 votos. Essa é a diferença de maioria simples e maioria absoluta. Então, o regimento interno é uma resolução que é aprovado por maioria simples de votos. Ou seja, desde que presente a maioria absoluta, se tiver a maioria simples, 6 votos, vai ser aprovado o regimento interno. Lei orgânica. A lei orgânica é mais complexa. Nós estamos tratando da Constituição do município de Piatã. Ela é muito mais complexa. E a forma de votar nela está previsto na Constituição Federal. Então, como que vai tramitar a lei orgânica aqui nessa casa? A lei orgânica, ela tem que ser votada em 2 turnos de votação e tem que ter um intervalo de 10 dias de uma votação para outra. Como as sessões aqui das câmaras, da Câmara de Piatã, são semanais, nós vamos ter que fazer uma votação em um dia, dar um intervalo de 15 dias para respeitar os 10 dias e fazer uma nova votação. Os 2 turnos. E a aprovação? A aprovação só é feita por 2/3 dos votos. Precisa de 2/3 dos votos vereadores para que nós aprovamos a nossa lei orgânica. É essa a forma que a gente tem prevista na Constituição Federal para revisar a lei orgânica. O que está sendo instalado aqui hoje, através da resolução que está na mesa do presidente, vai ser apresentado em instante para os senhores aqui, é a Assembleia Municipal Constituinte. Senhores, eu tive a oportunidade de comentar com o presidente, o ex-presidente Beto Bahia, no dia da inauguração da sede administrativa, também comentei com o atual presidente Pedro Paulo, que eu entendo que é o maior legado que os senhores aqui, que essa legislatura está deixando para o município de Piatã, é a nova lei orgânica. Porque não tem nenhuma lei que já passou, que vai passar nesses 4 anos, que tem a importância que a lei orgânica tem. É a principal lei de Piatã, porque todas as demais derivam da lei orgânica. Ou seja, ela é a lei mãe e as demais nascem dela. Então, aqui hoje está sendo instalada a Assembleia Municipal Constituinte. Eu trouxe aqui 2 exemplos de parlamentares, de pessoas que já não estão mais no nosso meio, mas que peguei como exemplo lá em Vitória da Conquista, quase todos os dias são lembrados. E os nomes deles, da história, jamais vai ser tirado. Nós temos Raul Ferraz, que foi vereador em Conquista, e ele participou da Constituinte em 98. Ou seja, quando a nossa Constituição Federal de 88 foi editada, ele estava lá no Congresso Nacional como deputado e votou a favor. E por esse fato, todos os dias ele é lembrado lá em Conquista. Todo mundo sabe quem é Raul Ferraz. Coriolano Salles também foi vereador em Vitória da Conquista e chegou a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia quando foi feita a Constituição do Estado da Bahia. E também é um legado que ninguém mais vai tirar dele. Inclusive, esses dias atrás, teve um evento lá de cooperativas que foi uma homenagem a Coriolano Salles. Então, eu tenho certeza que o nome dos senhores aqui jamais vai ser apagado por esse feito. Porque ele não vai estar só no verso aqui, não. Também na questão histórica. Nós temos, inclusive, um projeto aqui que eu pretendo implantar com o presidente Pedro Paulo, e já tem um projeto de lei também que já deu entrada nessa casa, que a gente quer aprimorar, que é levar essa Câmara de Vereadores às escolas. Trazer a escola para dentro da Câmara e levar a Câmara para dentro das escolas. É um projeto que a gente quer fazer. Aqui, essa pirâmide aqui, ela reflete como é que é o nosso ordenamento jurídico. A obrigatoriedade da compatibilidade com a Constituição Federal. Vamos pegar lá em cima, no topo, né, no ápice, está a Constituição Federal, embaixo vem a Constituição do Estado, no meio a Lei Orgânica Municipal e, por último, o Regimento Interno. Ou seja, o Regimento Interno tem que obedecer à Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica Municipal tem que obedecer à Constituição do Estado e a Constituição do Estado à Constituição Federal. Então, por isso também a dificuldade de se criar uma lei orgânica, porque não pode desobedecer nenhuma dessas aí. O controle de constitucionalidade e legalidade. A gente ouve muito falar, inclusive na ata que foi lido aí, eu vi alguma coisa referindo que era inconstitucional e teria que ser feito por meio de resolução. O que é isso? Se uma lei chegar aqui nessa casa, um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele contrariar a lei orgânica do município, cabe uma medida, uma ação judicial, junto ao juízo de primeiro grau aqui. Ou seja, o juiz aqui ele vai fazer o controle de legalidade para saber se essa lei municipal é compatível com a nossa lei orgânica.
Se uma lei municipal ela contrariar a Constituição do Estado, esse controle é feito pelo Tribunal de Justiça lá em Salvador. Ou seja, uma lei do município de Piatã está contrariando a Constituição do Estado da Bahia. Então, o TJ lá, os desembargadores, vão fazer um controle de constitucionalidade para saber se essa lei realmente é constitucional ou não. E se uma lei municipal aqui de Piatã contrariar a Constituição Federal, isso pode chegar até o Supremo através de um chamado recurso extraordinário. Então é assim que é feito o controle de constitucionalidade. Pode ficar aqui algum tempo essa lei inconstitucional? Pode, se não for questionada. Mas tem lei, inclusive, que já nasce morta, porque é inconstitucional, exemplo, o município querer legislar sobre algo competência da União. Às vezes tem Câmara que você escuta algum vereador falando assim, eu queria reduzir a menoridade penal aqui no nosso município. Isso é algo impossível, é um projeto que já nasce morto. Os limites na reforma da lei orgânica municipal que nós devemos obedecer. Eu só vou citar aqui, porque é algo muito complexo e também extenso para falar. Na Constituição Federal nós temos alguns princípios constitucionais, uns considerados sensíveis, outros são os princípios constitucionais estabelecidos, os princípios constitucionais extensíveis, ou seja, a forma de eleição do chefe do Poder Executivo, o processo legislativo, requisito de criação da CPI, a gente tem que obedecer, não tem como tirar. E também a chamada cláusula pétrea, que não tem como mudar isso aí. E também as normas de reprodução obrigatória, ou seja, tem lá no plano federal e a gente tem que seguir aqui no município. A revisão constitucional, ou seja, lá em 1990, quando foi criada a primeira lei orgânica aqui do município de Piatã, existia uma faculdade, não era uma questão obrigatória, uma faculdade que poderia ter a previsão para, em 5 anos, fazer uma revisão dessa lei orgânica, para saber se mudou alguma coisa ou se teve alguma coisa que está constando ali, se pegou, vamos dizer assim, se merece, mas não foi feito. Mas isso aí é um instrumento que era facultativo e poderia estar constando. Algo bem básico que às vezes tem alguns parlamentares municipais, alguns vereadores, que não sabem essa distinção entre lei ordinária e lei complementar. Tem projeto que chega aqui na Câmara e está escrito lei complementar não está, o outro só chega como lei. Se chegar só lei, projeto de lei é lei ordinária. Agora, se for lei complementar, obrigatoriamente pode ter certeza que vai estar lá, projeto de lei complementar. Mas o que muda de uma para outra? O que difere? Tem uma diferença. A lei complementar, ela só é aprovada por maioria absoluta, o que eu expliquei aqui para os senhores. Tem que estar o plenário presente e a maioria absoluta do plenário votar a lei complementar. E a lei ordinária, por maioria simples. E ainda outra diferença que elas têm. A lei complementar, ela só trata de temas que têm previsão especificado na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na lei orgânica. Exemplo, Estatuto dos Servidores Municipais, Procuradoria, Guarda Municipal, Plano de Carreira de Servidor, isso aí tem que ser tratado obrigatoriamente por lei complementar. É uma lei, vamos dizer assim, o formato dela, a tramitação dela na Câmara é mais complexo do que a lei ordinária. É menos do que a lei orgânica, porém é mais complexo do que uma lei comum que é chamada lei ordinária. E a lei ordinária é residual. Tudo que não for lei complementar é lei ordinária. Por isso que os projetos não chegam aqui, projeto de lei ordinária. Eu acredito que só chega projeto de lei, não é? Porque é projeto de lei, é porque é lei ordinária. Tudo isso que nós falamos até agora, a gente estava falando sobre a questão jurisprudencial, a questão constitucional, o que mudou lá em cima, que pode ser aplicado aqui embaixo, a necessidade de revisar. Só que agora, nós vamos entrar na chamada, vamos dizer assim, parte chata da coisa, que é colocar a mão na massa, que é fazer a lei. No Brasil, é tão complexo fazer lei, que nós temos uma lei no país para fazer lei. Ou seja, tem uma lei que ensina como é que deve ser feitas as leis, que é a Lei Complementar 95 de 98. Essa lei, qual é a ementa dela? Ela dispõe sobre elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Então, é uma lei que o Congresso criou para explicar como devem ser as leis. Como eu já participei de vários cursos lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, eu posso dizer aos senhores que não pensem que são os deputados ou senadores que elaborem realmente as leis, não. Ali tem diversos analistas, consultores legislativos e os assessores dos parlamentares são que confeccionam a lei. O que eles têm é a ideia.
E, às vezes, muitos vereadores têm boas ideias, mas têm a dificuldade de passar para o papel. E eu acredito que, a partir de agora, nós vamos caminhar junto e eu vou estar aí, pelo menos, para auxiliar os senhores. Eu não sei também não, mas juntos nós vamos aprender. Nós vamos, devagarinho, caminhar juntos aí. O que acontece? Das técnicas de elaboração, redação e alteração das leis. A lei, ela é dividida em 3 tópicos: parte preliminar, parte normativa e parte final. Toda lei tem essas 3 questões aí, que é aquela epígrafe, ementa, preâmbulo, depois vem o texto e a parte final. Aqui, esse gráfico aqui, ele mostra a complexidade de uma lei. A lei, ela é composta de 11 elementos. Todo projeto de lei ela tem que ter parte, livro, título, capítulo, seção, subseção, artigo, parágrafo, inciso, alínea e item. Às vezes a gente não sabe nem o que é cada coisa dessa, mas tem as regras, o que figura em cada... O que é um parágrafo, o que é um inciso, o que é um artigo. Tem essa estrutura aí que tem que ser respeitada em um projeto de lei. Tem projeto de lei que ele materialmente, ou seja, a matéria que está ali dentro é uma matéria constitucional. Só que a forma como ela foi feita, como ela passou pela Câmara, ela é inconstitucional formalmente. O formato dela é que é inconstitucional. Por isso que tem que ser obedecido essa questão aí. Aqui também eu continuo falando da regra da articulação de ideias, que deve ser dividido, né, em capítulos, partes, subseções, seções. O nosso trabalho, ele começa com assessoramento, interface com o presidente. Isso já vem sendo feito de algum tempo, já tem mais de um mês que nós estamos em conversa com o presidente. Elaboração completa do regimento interno e da lei orgânica. Vai ser constituída uma comissão especial e temporária aqui nessa casa, composta por 3 membros. A partir de hoje, nós vamos examinar de forma minuciosa essa lei orgânica aqui de Piatã. Vamos fazer o anteprojeto, ainda não é nenhum projeto, é o anteprojeto. Vou vir aqui uma data futura, vou reunir com a comissão, com o presidente, e vamos mostrar como era antes, como ficou agora, o que foi mudado, o que foi alterado, ouvir as sugestões dos vereadores, e nós vamos fazer uma audiência pública de apresentação. Nessa audiência pública também nós vamos trazer aqui todas as áreas que tiverem interesse em participar, a sociedade civil organizada, ouvir também o clamor popular e fazer a apresentação de como era antes, como era hoje. Depois, ao finalizar tudo que for aprovada a lei orgânica, é que a gente passa a trabalhar com o regimento interno. Porque o regimento interno tem que ser submisso à lei orgânica. A gente não pode fazer o regimento interno para fazer a lei orgânica, porque o regimento interno tem que obedecer à lei orgânica. Análise do artigo do regimento interno, adaptação das proposições às necessidades reais da Câmara. O que é isso? A lei orgânica de Ceabra não serve para Piatã, porque Ceabra tem as suas peculiaridades, é um princípio diferente. Lá tem, a comunidade lá tem outras necessidades que a de Piatã não tem, e vice-versa. Acompanhamento da instalação da Assembleia Constituinte Municipal, que vai acontecer hoje. Apresentação do anteprojeto, como eu falei. Reunião com o presidente, com as comissões, nós vamos fazer algumas. Apresentação técnica em plenário. A entrega do material do anteprojeto impresso, vou trazer para cada um dos senhores. Suporte com dúvida aos parlamentares, eu quero estreitar esse relacionamento mesmo com os senhores, me colocar à disposição para tirar as dúvidas. O acompanhamento das votações, acompanhamento da promulgação e assessoria após a promulgação. A metodologia do trabalho, conhecer a Câmara, sua atividade, por isso que já estou há algum tempo conversando com o presidente, sabendo qual é a necessidade da Câmara, o que precisa ser alterado. Manter sempre a melhor proximidade possível com os vereadores. A atualização também, trabalhar com preceitos técnicos, manter fidelidade, coerência e respeito aos preceitos e orientações do Poder Legislativo. Eu quero deixar essa reflexão que eu sempre coloco nas câmaras, para os senhores guardar isso para si. Que é indispensável que a municipalidade conte com um legislativo forte, moderno, transparente, sintonizado com as reais necessidades da sociedade organizada. Então, o vereador tem um papel importantíssimo e nós vamos, com fé em Deus, a partir de agora, colocar isso em prática. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor, pela explanação que o senhor fez na tribuna dessa casa, muito esclarecedora para todos os vereadores. Muito obrigado. Agradeço aos vereadores pela atenção. Foi distribuído, está nas mesas dos senhores, um projeto de lei, projeto de resolução número 01 de 2019, que institui a comissão especial
para examinar, revisar e atualizar a lei orgânica municipal e o regimento interno dessa Câmara de Vereadores. Como o regimento interno me permite, ele será votado em turno único e sem discussão. Ele não precisa ser discutido para ser votado. Portanto, eu espero que os senhores... O que o projeto de lei diz? É um projeto de lei curto, onde nós estamos nomeando aí 3 vereadores da casa, que no caso seria Greyson Roberto Soares Mesquita. José Roberto de Oliveira não está presente, mas tem a permissão dele para indicá-lo. Manuel Miron Matos. Por que esses 3 vereadores? Por conta do histórico que eles têm no Legislativo Municipal. Beto Bahia é um dos vereadores que mais entende de regimento nesta casa, que foi presidente dessa casa por 2 mandatos, que já foi oposição, que tem um trabalho, em evidência no Legislativo Municipal. Manuel Miron Matos, da mesma forma, já presidiu a Casa de Leis do município de Piatã, tem um histórico no Legislativo Municipal. E o José Roberto de Oliveira também tem muitos mandatos, já presidiu essa casa por algumas oportunidades, e eu acho que óbvio que tudo que se fizer, tudo vai passar pelo plenário, todos os vereadores vão estar envolvidos, mas a comissão é para formalizar, e também eu acho que os vereadores são os que, em termos de regimento interno, são os que mais podem contribuir, e de lei orgânica municipal, pela vivência que tem no Legislativo Municipal. Então eu coloco o projeto de resolução número 01 de 2019 em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem, por gentileza. Então, o projeto número 1 de 2019 foi aprovado por unanimidade, com os nomes para compor a comissão especial para examinar, revisar e atualizar a lei orgânica municipal: Greyson Roberto Soares Mesquita, José Roberto de Oliveira e Manuel Miron Matos. Feito isso, e dando sequência ao expediente do dia, estão abertas as inscrições para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra em requerimentos e indicações. Se inscreve, pessoal, por favor. Beto Bahia. Gilson, não. Gilson. Professor Valmir. Com a palavra, o vereador Beto Bahia. Meu bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, agradecê-lo por quanto Ele tem sido bom com cada um de nós, porque por maior dificuldades que nós passamos, quando olhamos para trás, nós vemos que tem pessoas que estão em situações muito piores. Então, por isso, eu quero agradecer a Deus. Quero saudar o senhor presidente dessa casa, em nome dele, saudar os demais colegas vereadores. Quero dizer a doutor Matheus, que no momento está ausente, mas de minha alegria de termos aqui junto conosco o doutor Matheus. Quero pedir aos colegas vereadores que, se possível, depois eu vou repassar para vocês a minha fala nessa casa, e, se possível, eu peço aos senhores que repasse também essa fala aos seus representantes na Assembleia Legislativa do Estado. Eu também estarei passando isso para a assessoria especial do gabinete do governador. Quero dizer a essa casa que foi aprovado por unanimidade no plenário desta casa o ofício de número 131 do ano de 2016, que foi encaminhado ao governador do Estado da Bahia, na pessoa do governador Rui Costa, solicitando 28 quilômetros de pavimentação asfáltica na BR-560, que é o trecho que liga a sede do nosso município ao distrito de Inúbia. E, em resposta ao nosso requerimento, o ofício de número 1585 de 2016 da CEPAR, que é exatamente essa assessoria especial do gabinete do
governador. Em resposta, o governador Rui Costa disse em suas informações que colocou a nossa solicitação em estudo através da Secretaria de Infraestrutura, através do ofício 1583 de 2016. Hoje eu estou novamente protocolando na casa, senhor presidente, um novo requerimento, que eu peço que na próxima sessão, inclusive, Vossa Excelência escute o plenário e que encaminhe o nosso requerimento ao governador com a assinatura de todos os membros que foram favoráveis à nossa solicitação. Quero dizer que eu confio nos colegas vereadores e que juntos, mais uma vez, nós vamos mostrar que o nosso trabalho é árduo, no intuito de melhorar cada vez mais a vida de cada cidadão piataense. Os que aqui nasceram e os que aqui também escolheram para morar. Quero, senhor presidente, cumprimentar com alegria, na esperança de que o nosso pleito seja atendido, cumprimentar o governador Rui Costa, juntamente com todos os deputados de sua base aliada, que receberam votos de nossos populares e que receberam votos dos representantes desse legislativo, em nome dos quais eu me sinto muito feliz, governador Rui Costa, de fazer parte de um dos mais atuantes legislativos que eu já conheci. E também, nesse momento, representando o prefeito, considerado o melhor que nós já tivemos frente ao Executivo Municipal, levamos de nosso povo um abraço a Vossa Excelência, para dizer que muitas das ações que o governo do Estado vem realizando para fazer com que esse Estado seja ainda mais querido por todos os baianos, nós estamos aqui batendo palmas para essas ações. Sabemos que os desafios são muito grandes, mas sabemos que maior que o desafio é a vontade que Vossa Excelência tem para superar todos eles. Quero aqui, em nome do nosso povo, em nome de todos os vereadores conclamados em uma só voz, fazer a Vossa Excelência um pedido. Nós queremos que Vossa Excelência, pelo carinho que Vossa Excelência tem pela Bahia, pelo carinho que Vossa Excelência tem pela Chapada Diamantina, pela necessidade do nosso pleito e pelo carinho e pela confiança que esse povo tem a Vossa Excelência, nós queremos fazer um pedido para que o senhor realize esse sonho de quase 8.000 habitantes, que é a pavimentação asfáltica de 28 quilômetros ligando o distrito de Núbia à sede do município de Piatã. Quero também pedir ao senhor governador que, se possível, ele quebre o protocolo para que nos dê o privilégio de irmos até o seu gabinete, os 11 vereadores, para que nós possamos, em pouco tempo, conversar com Vossa Excelência sobre alguns assuntos importantes, tanto de nossa cidade como de nossa região. E também de colocar em seus braços, em seu coração, quais são os nossos anseios quanto a parlamentares de uma cidade e de uma região tão importante quanto é a cidade de Piatã e a região da Chapada Diamantina. No mais, quero desejar que Deus possa abençoar a nossa cidade, que possa abençoar o nosso estado e que possa abençoar a nossa nação. Vou finalizar as minhas palavras parafraseando a Bíblia Sagrada, quando ela diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quero dizer que feliz é a nossa cidade, feliz é o nosso estado e feliz é o nosso país, porque Deus é o nosso Senhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Me dê sombra, por favor. Obrigado, vereador. Parabéns pela iniciativa. Somos testemunha do mandato que Vossa Excelência faz nesse legislativo. Quero informar os colegas que no próximo dia 13, nós vamos estar recebendo aqui a equipe do CESOL. O que é o CESOL? É um Centro Público de Economia Solidária. São espaços multifuncionais públicos de caráter comunitário que se destinam a articular oportunidade de geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária.
né? O CESOL da Chapada Diamantina vai ser sediado em Piatã, né? Um pleito nosso junto ao secretário de Trabalho do Estado da Bahia, meu ex-companheiro de partido, Davidson Magalhães. Eu não mudei de partido, mas militei muitos anos no PCdoB e tenho grande apreço por Davidson. E no próximo dia 13, nós vamos estar recebendo aqui na Câmara de Vereadores a equipe do CESOL. Muito provavelmente vem alguém da Secretaria do Trabalho também. Além da equipe que vai ficar aqui em Piatã, vem um dirigente do CESOL do Estado da Bahia para estar explicando para os vereadores como funciona, para que o vereador, o legítimo representante do povo desse município, fiscalize e contribua, né, com a gestão do CESOL da Chapada Diamantina, que vai ser sediado em Piatã. Com a palavra... Eu quero só pedir aqui, só para me fazer uma complementação, senhor presidente. Eu queria só dizer que o Brasil hoje já está fazendo a formação das equipes que vão representar o país nas Olimpíadas Internacionais para o ano de 2020. Eu quero parabenizar o aluno Homero e o professor César, do Colégio Horácio de Matos, que estão pré-selecionados. Quero parabenizá-los e dizer que nós estamos aqui torcendo por eles. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador e líder da oposição nesta casa, o vereador Juscelando. Senhor presidente, caros colegas, quero desejar aqui boas-vindas depois do recesso. Quero saudar a todos aqui na pessoa de Dr. Matheus, que explanou muito bem ali. Agora, doutor Matheus, quero dizer que, ultimamente, principalmente nós de oposição, vivemos aqui uma casa, como se diz, sem atenção. Vejo um vereador atuante ali, Miron, que tem mandado ofícios ao executivo, nunca respondido. Isso é um desmerecimento ao vereador, que isso não pode acontecer independente de quem seja o prefeito ou quem seja o vereador. Eu acho que tem que ter esse respeito, ele foi votado. Eu acho que é eu não sei nem como dizer, porque na verdade quando você vê um vereador que ele chega e ocupa uma cadeira dessa, recebe um salário, ele tem que ser respeitado. E os vereadores de oposição aqui têm, na verdade, não tem essas considerações. Vejo o Miron, que é um vereador atuante, muito atuante nessa área de estar pedindo documento, coisas que qualquer cidadão tem direito, acesso a essa documentação e não é respondido. Então, o senhor fez uma explanação muito bem feita aí, que deu entendimento a qual o momento que a gente tinha um pouco de conhecimento, mas o senhor acabou dando mais esse reforço, dizendo o que é que o vereador, o direito do vereador. E vamos ficar aqui. Vamos estar aqui sempre perguntando ao senhor, porque eu mesmo tenho muitas dúvidas em algumas coisas. Eu queria até, antes do senhor descer da tribuna, fazer algumas perguntas, não somente para algumas dúvidas, mas com o passar do tempo a gente vai ficar falando. Senhor presidente, quero também dizer em relação a esse período, quando falei sempre das estradas aqui, disseram que era a chuva. São Pedro deu um intervalo aí, mandando dizer que toda hora que quiser arrumar as estradas, que ele está pronto, ele fechou as torneiras e pode começar a mexer. Porque, na verdade, a estrada de Núbia, ultimamente, essa que liga aí, que Beto acabou de dizer, que está pleiteando pedindo esse asfalto, pode contar comigo, Beto, independente nem de governador, nem deputado, onde quer que seja, pode contar comigo que sempre eu estou disponível. Porque, na verdade, a semana passada, vindo de Núbia, vou dar o seu testemunho aqui, porque atrás de um carro, o tempo fechado e a poeira batendo, acabei entrando dentro de um buraco e estourei um amortecedor. Isso não foi só justo, isso foi de diversas pessoas que me cobraram a situação, e lá colocaram um material, mas esse material foi colocado colocou de enxada, porque na verdade tem que colocar, porque as pessoas não sabem que aquela área ali está uma área perigosa. As pessoas vão correndo e quando chega ali tem um monte de oscilação e acaba
pode acontecer um acidente a qualquer momento, e acontecendo acidente, eu acho que a administração pode ficar até com essa culpa nas costas, porque, na verdade, isso não é da agora. Vem muitos dias acontecendo isso. Então, espero que tome essa providência. A estrada que liga o Ribeirão a Palmeira de Núbia, então uma estrada, um verdadeiro absurdo, onde transita aluno, que é carregado aluno em rural, um carro já de muito antigo, que não tem lá essa mecânica boa toda. Já todo mundo que conhece uma rural sabe que ela tem suas dificuldades por questão do tempo. Então, espero que dê mais prioridade àquela região. A estrada que liga Inúbia a Cachoeira está péssima. Então, espero que tome as providências. Quero aqui também, senhor presidente, falar em relação a alguns agentes comunitários que me procuraram e exigindo o retroativo deles, porque, na verdade, o dinheiro foi repassado há algum tempo e eles começaram a receber, só que o retroativo, o que é de direito deles, não foram repassado. Então, espero que a administração tome providência e comece a negociar com eles como vai ser feito esse repasse, porque sempre vou estar aqui cobrando, porque sempre quando eles nos procuram, que são os representantes dele, aqui eu vou ficar procurando. Então, espero que tome essas providências em relação a essas coisas. E desejar, mais uma vez, boas-vindas. Espero que o doutor Matheus aí nos oriente muito em relação a nossos direitos, porque, na verdade, ele deu uma verdadeira aula aí. E, da agora para frente, vamos estar sempre cobrando. Muito obrigado. Qualquer coisa falarei pela presidência, senhor presidente. Senhor nobre vereador, me permite só fazer aqui alguns esclarecimentos. Vossa Excelência está solicitando uma parte, vereador? Na verdade, posso estar falando como líder também, apenas respondendo então, no o momento que foi. O senhor vai usar a palavra, os 5 minutos da liderança? Vou pedir uma parte ao nobre colega. Eu queria só dizer na qualidade embora seja uma parte, mas respondendo na qualidade de líder, que é verdade realmente que nós tivemos um trecho ali bastante precário. Eu acredito que o Justo deve estar falando ali da entrada das bateias, né? Alguns acidentes, inclusive, ocorreram, graças a Deus, nada de mais grave, mas na semana passada nós encaminhamos lá uma caçamba e uma enxedeira. A patroa não foi exatamente porque ela está quebrada, então já foi feito ali um melhoramento. Essa semana a patroa está ficando pronta e está indo lá terminar de consertar. Quanto à estrada que liga a Palmeiras ao Ribeirão, o nobre colega com certeza não tinha informação, senão não estaria aqui fazendo essa cobrança, mas desde terça-feira passada, hoje está fazendo 8 dias que o maquinário já está lá, viu, Jussi? Tanto a caçamba quanto a enxedeira. E a patroa, como eu acabei de dizer, que está quebrada, mas está indo lá terminar esse pedacinho também. E, além disso, vai fazer também ali a Rua da Passagem das Cruzes e a Rua São João. Eu acho que em questão de 8 dias ela está já de retorno aqui à sede do município para atender as demandas dos demais colegas vereadores. É isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Gilson. Quero saudar o presidente, quero saudar os colegas vereadores. Em nome de GR, eu saúdo todas as pessoas presentes. Eu queria mais uma vez falar que há 3 meses eu estava cobrando uma ponte que tem ali no vão, chegando ali no perto da entrada do Tamboril. Essa ponte há 3 meses, essa ponte está quebrada. Já falei aqui, estive conversando com o líder dessa casa e eles não tomaram providência. Eu estou vendo a hora de acontecer um acidente lá. E aí, líder, eu que nem já tinha falado com você, até hoje não foi tomada essa providência dessa ponte. E ontem mesmo eu estava ouvindo do falhado e essa ponte está lá, estou vendo a hora de acontecer um acidente. Porque o negócio tá sério, a ponte quebrou a laje por cima, tem uns carros que tá passando, botaram umas tábuas lá para estar passando. E outra coisa também que eu queria estar falando também, os pais dos alunos do falhado me procuraram. O ônibus que carrega os alunos à noite, que traz que leva para Bucânia e traz o falhado, o carro só está com um farol só à noite. Outro tá queimado e ali é um lugar, aquela serra cardicida, ali é um lugar perigoso, o carro desce cheio de aluno e com farol só. E eu queria tomar essa providência aí para arrumar esse farol desse carro aí, porque não pode.
Será que esses carros não estão passando por uma revisão, não? Porque não pode estar com um carro cheio de aluno, com a serra daquela, descendo com o farol 6 à noite, só um farol só. E também queria estar cobrando também para as máquinas na região nossa, lá, porque a máquina vai e não consegue terminar as estradas. Vai lá, trabalha lá, faz uns pedaços de estrada e não consegue terminar. E também, Lito, queria ver se a máquina dava uma passada ali de Bela Sombra, ter Cabralha, porque tem uma costela de vaca danada ali naquela estrada de Cascalho ali, e finha as estradas geral ali no distrito ali. E as roçagens das estradas também, lá que o colega presidente ele sempre tem passado ali. Estou vendo na hora de acontecer um acidente, você chega na curva, você destampa de cima do carro, você não tem onde é que você tira, não tem visão, entendeu? Então, tomasse essas providências aí para não acontecer um acidente. E as palavras são essas. Vossa Excelência concede uma parte? Pois não, vereador? colega, pode. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência por estar tomando essas providências em relação a isso. A gente, quando chega aqui cobrando qualidade no transporte público, no transporte escolar, tem muitos que questionam, que acham que a gente está atrapalhando. Não é atrapalhando. A gente quer que faça uma coisa pelo que recebe, porque esse dinheiro não é de Pedro, não é de Ed, não é de Justo, não é de Jaime, não é de ninguém. Esse dinheiro é do povo. Então tem que prestar mais respeito ao aluno, e o dinheiro vem para o aluno. E então, esses detalhezinhos. Você imagina bem um ônibus funcionando só com o farol. Isso é uma falta de respeito. Isso eu independente de o que aconteça, se eu fosse situação aqui, eu estaria questionando porque isso não pode acontecer. Espero que tome essas providências. Em relação à Ponte do Vão, eu esses dias visitando um companheiro Nelinho, e passei nessa ponte, o carro fica assim, ó, o carro fica deitado. Então é uma falta de respeito também. Eu quero aqui parabenizar a Gilson por essa atitude, e continue assim, Gilson, porque na verdade, se a gente não ficar falando aqui, é o único órgão que a gente tem que dizer aqui. Então, parabéns, muito obrigado, novo vereador. É verdade, eu gostaria de congratular com as palavras de Gilson. Eu passei há pouco tempo, sempre faço uso daquela estrada, mas fiquei uns dias sem passar. Realmente é um descaso o que está acontecendo naquela região. Tanto com referência à roçagem das estradas, que Gilson sempre tem colocado aqui, quanto com referência ao conserto da ponte. Precisa fazer realmente com urgência, e já passamos para a administração que tem essa pendência lá para resolver com uma certa urgência. Com a palavra, portanto, o vereador Gilson está de parabéns pela atuação. Com a palavra, o vereador professor Valmir. Meu bom dia a todos, bom dia a todas. Todos, né, estão aqui, não tem. Senhor presidente, eu primeiro agradecer a Deus pelo retorno de todos nós, e que Deus possa continuar assim nos abençoando. Saudar a todos presentes. Eu queria, assim, a minha fala, eu gostaria de direcionar, senhor presidente, com base na fala de doutor Matheus. E eu não sei se ele se encontra na casa, porque se ele não se encontrar, eu aí vou até retirar minha fala. De qualquer forma, se o doutor Matheus não puder, eu vou assim retirar minha fala, ou senão eu deixo para depois, porque eu gostaria de falar, mas eu também tenho... Então vai ficar para outra oportunidade. Tá ok. Depois, quando ele estiver na fala, o senhor fala. Com a palavra, o vereador Jailton. Senhor. Bom dia, senhor presidente, e a todos que acompanham. Senhor presidente, aqui é só um agradecimento ao prefeito pelo serviço que a gente fez na ponte da Bucânia, que é onde o rio levou o ano passado, e o serviço ficou muito bem feito. Eu quero agradecer o prefeito pela força que deu nós lá na Bucânia. Valeu, só. Ô Vinícius, eu peço que o doutor Matheus se faça presente na casa, que os vereadores querem falar na presença dele. Com a palavra, o vereador professor Valmir. Obrigado, senhor presidente, por me dar condição de seguir com a minha fala. Obrigado, doutor Matheus Feira. É que, na verdade, eu queria falar com base na palestra aqui do doutor Matheus. Primeiro,
agradecer, parabenizar, e inclusive pelo grande currículo, né? E aí deu para perceber que, acredito que essa casa ela não precisa estar cobrando do Dr. Matheus, na verdade, diplomas ou até mesmo certificados, porque eu acho que a ação e a fala, eu acho que já provou realmente que o currículo é devido. Parabéns, doutor, pela fala. E eu queria até fazer uma ponte aqui a algo que, assim, é algo que é bem curioso. Eu acho que eu já vi falar em jurisprudências, eu acho que mais de 50 vezes, assim, dentro de alguns processos, quando se fala muito em leis. Eu confesso que eu nunca consegui entender na íntegra. E hoje eu consegui entender. Obrigado, porque é algo tão, assim, que sempre ele é citado, e eu, dentro dos exemplos, eu confesso que eu não teria nenhuma condição de falar sobre jurisprudências, porque eu nunca, de fato, aprendi. E hoje eu aprendi, uma verdadeira aula. E também fazer uma ponte aqui, porque o doutor, ele iniciou com a valorização ao nosso município, a Piatã, quando ele fala, o senhor fala do frio e do café, né? E que, de fato, eu também não consigo entender, não moro aqui na sede, moro no distrito, mas eu conheço muito bem o município, a história do município, e eu não consigo entender o porquê que realmente não eleva mais o município. E uma coisa muito curiosa, colega, eu particularmente achei grave, né? Grave no sentido de valorização do município. Eu tenho muito conhecimento em Salvador, e um colega taxista, que se tornou um grande amigo em Salvador, ele disse que recebeu um vídeo, ele recebeu um vídeo falando sobre Vitória da Conquista, turismo Vitória da Conquista e tal. E aí ele colocou o vídeo para o colega e disse: olha, você fica temando que o melhor café é de Piatã, não é de Piatã, é de Barra do Xoxa. E aí o colega pega e manda o vídeo para mim. Quando eu vou ouvir o vídeo, passa uma cafeteria muito movimentada em Vitória da Conquista, tem a entrevista com o dono, que é de Piatã, né? E aquilo, para mim, foi grave. Eu achei grave, no sentido dessa valorização. Aí eu retornei para ele dizendo que ele verificasse com o cidadão e procurasse quem é o dono daquela cafeteria. Então, quer dizer, para todo mundo ali, o café não era de Piatã, e sim de outra cidade, de outro município. Eu, particularmente, acho que isso tem que ser trabalhado. Eu achei curioso, né, que não apareceu o nome Piatã. Isso me chamou a atenção quando o doutor falou. Eu, como cidadão de Piatã, tenho conhecimento, tanto na técnica como na prática, do município de Piatã, da sua formação, né, da sua história, que é uma das mais bonitas que eu conheço na Chapada Diamantina. Ela é das mais bonitas, porque ela tem a verdadeira essência da história, Piatã, da sua construção, da sua emancipação, etc. E o doutor falou muito em leis, né, e muito, assim, muita felicidade, porque eu aprendi muito na aula de hoje. E com a fala do doutor, com muita sabedoria, é interessante que me levou a envergonhar, ainda sofrendo um processo administrativo, né? Ou que também possa ser feito um estudo, uma avaliação, e esse funcionário, na verdade, no caso o funcionário, ele possa aí perder, né, também dentro dessas duas situações, processo administrativo, né, e também essa outra situação que é de provar, talvez, uma incompetência desse funcionário, porque ele será passado por um processo e ele vai provar que ele não tem condição, digamos, de assumir. Eu entendi que o doutor falou no sentido de não assumir um cargo no município. Aí seria um cargo no município, ou ele poderia continuar sendo do município pelo fato dele ser concursado. O processo administrativo, eu entendo que ele vai perder definitivamente, mas a falta de formação daquele que é concursado, eu entendo que ele pode assumir uma outra função no município. Eu só queria perguntar ao doutor, porque seria justo, por exemplo, um professor que tem magistério, que tem 20 anos de trabalho, mas ele não atendeu à legislação, mas ele é concursado, então ele pode ser posto para fora
porque ele não atendeu a legislação, ou ele pode ser substituído, ou ele pode entrar em um outro cargo que não exige a formação, porque vai continuar tendo. Então, são essas dúvidas assim, que eu quis tirar para o doutor, mas pode estar me respondendo depois. Quero agradecer a oportunidade, senhor presidente, agradecer a todos. Obrigado, doutor, parabéns pela fala do senhor. Me inspirou muito a fazer esses questionamentos, porque prova que de forma eu entendi muito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor. No momento oportuno, o doutor Matheus conversa com Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Manuel Miron. Senhor presidente, nobres colegas, quero saudar o público aqui presente na pessoa do nosso amigo Enoque, que faz presente aqui nessa sessão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por nos manter com vida, saúde, e hoje estamos aqui para mais uma batalha, mais uma luta em favor do povo de Piatã. Que Deus possa nos abençoar, nos capacitar cada dia mais para o que fizermos aqui seja em prol do povo de Piatã. Senhor presidente, nobres colegas, uma coisa me deixou muito preocupado em casa sobre o recesso parlamentar. Em dezembro de 2018, nós tivemos, até janeiro, nós tivemos 20 dias de recesso vereador. De janeiro a fevereiro, a 18 de fevereiro, nós tivemos 48 dias de recesso. De junho a agosto, nós tivemos 48 dias de recesso. Num total de dezembro, agora, nós tivemos 117 dias de recesso. Eu me preocupo muito e vou bater na tecla para que nós vamos modificar esse recesso. Nós precisamos de estar mais constante aqui na Câmara para trabalhar, porque temos um salário e esse salário é pago pelo povo. E muitos dias, 117 dias nesse período que nós tivemos, eu, pessoalmente, minha opinião eu me sinto assim, envergonhado, porque precisamos reunir mais, precisamos discutir mais, precisamos aqui ter mais matéria, criar matéria para discutir. Esse recesso no meio do ano, eu, particularmente, eu acho que deveria ser mudado, acabado no regimento interno e na lei orgânica. A lei orgânica e no regimento interno, porque o regimento interno é de acordo com a lei orgânica. Foram, nesses dias, nesses meses, 117 dias nós tivemos. Eu conclamo os nobres colegas, os vereadores, para a gente sentar, principalmente a comissão, com o doutor, aí ver a possibilidade de estarmos mais aqui, porque a lei orgânica nos fala de 8 reuniões no mês, nós estamos fazendo só 4. Ah, mas não tem matéria, não tem assunto, não tem nada. Vamos criar, vamos ser criativos, vamos discutir, vamos levar para discussão, vamos criar mais assunto para ser discutido aqui, para ser debatido na Câmara. Aqui é a Casa do Povo. Eu gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o doutor Matheus pela expressão, o que ele falou aí sobre a reforma da lei orgânica e do regimento interno. Quero parabenizar, igual o nosso colega Valmir falou, pela
vamos dizer, a exposição dele aí, a gente sabe que, a gente viu que tem capacidade, até brinquei com o presidente aqui, falei, olha, nós estamos precisando de um assessor jurídico dessa forma. Nós, vereadores aqui, estamos, às vezes, sem saber aonde pegar, por falta de conhecimento. Não temos, assim, pelo o estudo da gente, a gente ser leigo, e uma explanação desse tipo aí, para mim, foi fundamental. Eu até brinquei com o presidente aqui, falei, será que a gente não pode ter acesso a esse material que ele passou ali? O presidente ficou assim, eu não sei, mas depois a gente conhece. E que gostaria também, doutor Matheus, depois fazer algumas perguntas também, viu? Mais uma vez, eu gostaria aqui de bater na tecla... Vossa Excelência concede uma parte, novo vereador, porque comentou aí na parte do doutor Matheus. Pois não. Porque, na verdade, doutor Matheus, eu vou direcionar a palavra do doutor Matheus, porque todos estão direcionando, por causa da dificuldade. Quando ele fala leigos, tem hora que a gente não faz igual caso, não é analfabeto de tudo, não. Tem segundo grau, mas tem hora que um advogado, que você conversa com um advogado, ele não tem o conhecimento que o senhor tem. Então, eu quero parabenizar, e o senhor deu uma aula mesmo, de verdade. Então, eu acho, como o Miron acabou de dizer, novo presidente, tinha que ter um assessor desse jurídico aqui na casa para a gente tirar todas as dúvidas. Chegar numa terça-feira aqui, quando em qualquer processo ou em qualquer dúvida, ele nos esclarecer. Muito bem, quero parabenizar o novo vereador. Mais uma vez, eu gostaria de usar meu tempo aqui também, bater numa tecla que eu venho batendo há muito tempo aqui. É a água do Barro Vermelho. Foi constatado agora 13 casos de cistosoma. Inclusive, nesses 3 casos, 2 crianças. E eu gostaria, que diante aqui do presidente, que é uma coisa urgente, imediato, tomar uma iniciativa, uma providência sobre essa água. Porque vim batendo na tecla aqui, você sabe que a água lá é de péssima qualidade. Eu não sei o porquê, fez uma análise dessa água, essa água deu satisfatória. E agora deu 13 casos de cistosoma, inclusive 2 crianças. E a análise deu satisfatória a água. A gente fica com a interrogação. Outro caso também que eu queria bater na tecla, também que vem batendo aqui, é sobre o campo de Cabralha. É uma tela. Está tendo uma intriga entre os jogadores e um morador lá, que quando a bola cai lá, ele recolhe, por falta de uma tela atrás do gol. Eu gostaria aqui de, em público, reivindicar essa tela. Uma daquelas telas que colocou ali no campo ali, ó, ficou tão bem. Quero parabenizar a administração pelo estádio que foi feito aqui em Cabral, em Ipiatã. Está de parabéns. E gostaria que uma daquelas telas também ali, da mesma tela que colocou ali, colocasse lá em Cabralha, para evitar esse contrito que está tendo entre o morador e os jogadores. Teve até discussões feias lá, nesse sentido. Gostaria também, sei que é um caso que a gente está batendo aqui dos precatórios. No dia 24, o TCU proibiu pagar os 60% aos professores. Eu não sei o porquê a classe dos professores é tão perseguida. Professor, acredito que deveria ser a melhor profissão hoje.
porque não tem uma profissão que não sai se não for da mão do professor. Tudo passa pela mão do professor. E é uma facilidade de dizer, de soltar uma matéria, dizer assim, professor, não pode, senhor gestor, não pode ter o rateio de 60% para os professores. O TCU, será que eles não preocupam também com o salário deles, com a auxílio moradia, com plano de saúde, essas coisas, tudo lá? A gente fica aqui abismado com isso. Enquanto o professor de trás de uma serra, tudo está sofrendo, trabalhando, e quando tem uma expectativa de ter um dinheiro a mais no seu salário e na sua renda, é marginalizado, vamos dizer assim, é tão fácil falar, não tem direito. Gostaria também de referir ao nobre colega Beto Bahia e dizer que estou à disposição também sobre a estrada de Núbia. Qualquer hora que querer ir lá, os 11 vereadores, eu sou um que vou também. Então, uma parte aí, não, colega. Eu gostaria de agradecer ao colega por mais uma fala direcionada a favor da nossa categoria. Obrigado, colega, mais uma vez. E dizer ao colega o seguinte, basicamente, nós estamos muito preparados, né, porque a matéria negativa desse órgão não nos convence, como também não iriam nos deixar tão alegres se eles fossem a favor, né? Porque eles fazendo a matéria a favor também não nos deixa alegres, como não nos deixa tristes fazer contra, porque eles não têm nenhum poder sobre o município. E eu pedi a fala também até no sentido de dizer aos colegas, eu até coloquei aqui, mas eu acabei coloquei aqui precatórios, mas eu acabei não falando, esqueci. E a gente percebe que deu uma certa parada no município, né? E que nós ficamos até que preocupados, né? Porque eu acho que era para estar mais movimentado e mobilizando. Então, hoje nós estamos aí com a diretoria, que está vindo a partir das 15 horas, para aqui para Piatã. Foi confirmado com o prefeito uma reunião, e a única coisa que nós estamos dependendo é de uma minuta, né, para que possa o advogado fazer, e as partes assinarem e dar entrada. Então, a gente está reunindo hoje, deixar os colegas, provavelmente na próxima terça, a gente está trazendo alguma informação, estaremos reunindo hoje com o prefeito e com alguns membros da diretoria da comissão, e vamos estar, assim, batendo um papo com relação ao andamento. Provavelmente, a reunião a partir das 15 horas, a gente espera que o prefeito vai ter como nos atender, e aí vamos estar aguardando para a próxima semana a gente estar trazendo alguma informação. Obrigado, colega, pela parte. Senhor presidente, Obrigado, vereador. Eu peço à Secretaria Executiva da Casa que converse com o vereador Miron Matos e oficie a Secretaria de Saúde a respeito desses casos no distrito de Cabralha, para que seja tomada as devidas providências, e no ofício encaminhado, o Brau exige a resposta da Secretaria, esta casa, para a próxima sessão. Referente ao recesso que Vossa Excelência colocou, eu tinha até anunciado, inclusive, na nossa última sessão, que faríamos essa mudança no regimento interno, mas fui informado pela nossa assessoria jurídica que não é da nossa competência e que o município não pode mudar, a gente tem que seguir o Congresso Nacional. Então, é uma demanda que tem que ser levada aos deputados federais. Eu não acredito que acabe o recesso do meio do ano, não. Posso complementar? Por favor. Não é mudar, assim, mas tem hora que aqui mesmo no regimento, na lei orgânica também fala, que quando uma sessão dá numa terça-feira e ela é feriado, no dia seguinte, útil, tinha que ter a reunião. E não acontece aqui. Nós vamos fazer o possível. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente não tem muita demanda
para a questão de ter 2 sessões semanais. Eu não vejo essa demanda de projetos. O trabalho do vereador não se restringe à casa, às sessões. Entendeu? A casa é aberta todos os dias da semana, inclusive no recesso. Eu confesso aos senhores que eu não parei um dia durante o recesso parlamentar, articulando com o doutor Matheus as mudanças, além do cotidiano nosso e outras demandas do Legislativo Municipal. Não parei um dia no recesso parlamentar. Mais alguma colocação, senhores? Por favor. Da liderança, senhor presidente. Senhor presidente, quero falar também aqui, entrou em questão em relação ao campo de futebol. Inúbia, eu acho, Vossa Excelência, Beto, por ser um representante local, devia preocupar muito com aquele campo em Núbia, porque, na verdade, encolheu o campo, ficou a creche próximo demais ao campo. O que é que vai acontecer? Futuramente, a tendência é acontecer como está acontecendo em Cabralha. A bola, a tendência é ficar caindo na creche, talvez até acidentar uma criança por estar no pátio, alguma coisa, e essa bola bate na cabeça de uma criança e pode causar um acidente. Então, eu acho que Vossa Excelência, junto com o Executivo, devia tomar uma providência e mudar aquilo ali. E aquele restante daquela área, vão dar valor mais às áreas públicas e segurar, porque, na verdade, foram feitas há algum tempo atrás doações que não devem ser feitas. Doutor Matheus, anteriormente a área era pública, porque eu era vereador de situação, eu chegava lá e falava, vou dar para a GR esse pedacinho aqui, vou dar uma posse GR, porque eu sou vereador e estou na administração, sou um representante GR, vou dar para a GR. E acabava dando ali construir e ficava por isso mesmo, não passava aqui na Câmara, não passava por talvez um projeto de assistência social, alguma coisa assim, que chegasse para a Câmara, para talvez que ele fosse carente e necessitasse, tudo bem. Mas era dado até em conchavos políticos, coisas que não devem acontecer. Eu espero que, independente da gestão que esteja aí, defender as coisas públicas, que nós estamos aqui para defender, tanto o Executivo como os vereadores, independente de qualquer coisa. Ganhar a eleição faz parte de cada um, cada qual faz sua política e aí vai para frente. Hoje ninguém é dono de cadeira aqui não, amanhã são outras pessoas que vão estar sentadas aqui. Espero que defende também as coisas públicas, para continuar defendendo. Em relação ao precatório, é uma coisa que deixa a gente decepcionado de ver tanta coisa. Um manifesta a favor, outro fala ao contrário e vai nesse bate-tosse. Muito prefeito já pagou esse precatório, não sei o que é que vai acontecer no futuro, porque não sei quem pronunciou, não sei quem falou. Então, espero que a gestão municipal procure a legalidade, porque eu também não quero aqui complicar a vida de prefeito, nem vida de ninguém, para que arrume as vidas dos outros. Mas que casse a legalidade e casse meio de dar valor ao professor, porque, na verdade, é como o Miron acabou de dizer, quantos não estão atrás dessa serra aí ensinando? Chegou advogado, mas primeiro ele passou por um professor aí, Oniabaíra, não sei onde é que o senhor mora, mas antes de tudo passou pela mão de um professor. Chegou a ser advogado, mas passou por um professor. Um médico passa pelo professor, um engenheiro passa pelo professor. Então vamos valorizar mais o professor. Muito obrigado. Por favor, Beto. Eu queria me reportar ao nobre colega Jussi e dizer, Jussi, que nós estamos recebendo lá no distrito de Núbia, no máximo até quinta-feira, eu acredito que ele pode até ir amanhã, Matias, que é o secretário de obras do município, exatamente para que nós possamos, ele vai fazer a medição lá do terreno aonde vai ser construído o novo campo. Então, nessa semana, nós vamos estar desenvolvendo um projeto de lei que provavelmente deve ser entregue aqui na casa na próxima terça-feira, pedindo a autorização dos nobres colegas vereadores para que seja feita uma troca de terrenos. Lá sobrou um pedaço, um quadrado de 65 metros, 65 por 65, e a nossa intenção é de trocar por um outro terreno na medida de 100 por 150, a 200 metros de onde está lá o campo hoje. Então, desde já, eu peço até a compreensão dos nobres colegas vereadores para que, assim que esse projeto chegar na casa, para que todos sejam favoráveis. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu gostaria de dizer ao líder do governo nesta casa que eu serei mais exigente com os projetos do Executivo para pautar
sobretudo do Executivo, porque tem assessoria jurídica. Nós não pautaremos nessa casa projetos que vierem para cá faltando qualquer coisa que seja. Recebi ontem do SEBRAE que não tem para autorizar o Executivo a fazer um convênio com o SEBRAE, que não tem o convênio em si, a minuta do convênio, a gente não conhece como é que vai ser feita a prestação de contas. Eu só acho que os projetos do Executivo, os projetos inclusive de ruas, projetos simples, têm vindo muito mal feitos para esta casa e nós não vamos pautar. Nós não pautaremos. No mais, é agradecer a presença de cada um de vocês, saudar Enoque, que sempre que tem um tempinho na loja, ele corre aqui para assistir a sessão da Câmara. Obrigado pela presença. Saudar os funcionários da casa, a equipe de transmissão, agradecer o Dr. Matheus pela presença, pela disponibilidade, e é com o coração muito grato a Deus, muito contrito, pelo privilégio de estar presidindo essa Câmara Municipal e pelo privilégio de poder estar implementando essas alterações legislativas que fez parte do meu discurso de posse, que nós implementaremos as transformações legislativas que o município precisa para se desenvolver, e nós estaremos nesses próximos 1 ano e meio de mandato procurando manter a função do vereador em destaque e procurando ajustar a legislação do município para que o município tenha condição de se desenvolver. Eu acho que o vereador ele tem que procurar entender o seu papel, né, o seu papel como agente público do município, e nessas discussões, tanto da lei orgânica municipal quanto do regimento interno, nós vamos aprender muito a desenvolver o nosso papel de vereador nesta casa e aprender muito a dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do município. Com essas palavras eu encerro, e muito agradecido a Deus pela oportunidade, eu encerro essa sessão legislativa. Sejam todos bem-vindos a esse novo período legislativo, que possamos desenvolver da melhor forma o nosso trabalho nesta casa. Muito obrigado a todos.